3 experiências futuras. Você sabe que o cristão não vive de passado. O cristão, a Bíblia diz que não devemos lembrar as coisas passadas, no sentido de estar sempre retomando para o passado, preso ao passado. Eu costumo dizer que, por exemplo, quem vive de ressentimento está preso ao passado, não desfruta do presente, compromete o futuro. Nós precisamos viver uma vida de tal maneira no presente que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós e termos dentro de nós uma certificação, uma garantia de que o nosso futuro é brilhante, porque a Bíblia diz que o que nós plantamos nós colhemos. Se você vive uma vida de paz hoje, se você vive uma vida de perdão hoje, se você vive uma vida de arrependimento hoje, se você hoje está fazendo o que a Bíblia diz que deve fazer, buscai a paz entre todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No que toca a vocês, disse Paulo, lute para que tenham paz com todos. Se a tua vida hoje é uma vida como pregou o profeta João Batista, uma vida dando frutos digno de arrependimento, então o teu futuro já está garantido. Eu posso ouvir amém? Quando você tem essa consciência, pode vir quem for, o agoreiro, o prognosticador, pode vir o adivinhador, pode vir o feiticeiro, pode vir o encantador, pode vir o cigano, pode vir quem for, dizendo que teu futuro é de morte, que o teu futuro é de acidentes, que o teu futuro é disso, aquilo, outro. Você não vai se tremer, você não vai se preocupar, porque baseado na vida que você está vivendo com Deus hoje, você já sabe como vai ser o teu futuro. Amém? E eu quero te dizer que muitas coisas estão vindo por aí, muitas experiências nós teremos no futuro, e eu te digo que no futuro bem breve. A Bíblia fala sobre algumas coisas que vão acontecer nos últimos tempos. Quando você lê os capítulos e versículos e textos escatológicos da Bíblia Sagrada, e você faz uma análise da vida que estamos vivendo hoje, do tempo que estamos vivendo hoje, você vai ter aí uma noção e uma certeza, uma sensação de que de fato nós estamos no limiar dos últimos minutos da história da humanidade. Você vai ter certeza de que de fato pode ser nos nossos dias ou nos dias dos nossos filhos os últimos acontecimentos nessa terra para o reinado de Jesus durante 1000 anos. A Bíblia fala no capítulo 8 sobre um grande absinto, um grande monte ardendo que vai cair no mar, e ele vai matar a terça parte dos seres viventes que estiverem no mar. Dá a impressão que está vindo um meteoro aí que vai cair. Uma grande estrela cai nos rios. Os cientistas já identificaram que está vindo um meteoro aí, em velocidade terrível, e que a Terra é o alvo desse meteoro. A Bíblia fala sobre um vulcão, um monte ardendo em chamas que cai no mar, que mata a terça parte. Os cientistas descobriram que tem um vulcão que está para entrar em erupção, e que quando ele entrar, ele vai levantar ondas gigantescas e vai matar muitos seres viventes do que existe dentro do mar. Os cientistas estão corroborando com aquilo que a Bíblia, a Escritura Sagrada já está falando. Quando nós tivemos aquele evento do World Trade Center, não, melhor, o evento da Indonésia, do tsunami que aconteceu na Indonésia, os cientistas começaram a dar notícias que começaram a amedrontar as pessoas. Por exemplo, São Francisco, Estados Unidos, tem aí uma época em que eles identificam que ela vai estar debaixo d'água por causa das geleiras que estão se derretendo. Nós estamos vivendo um tempo onde as notícias estão avisando que cidades litorâneas vão estar debaixo d'água daqui a um tempo. Nós estamos vivendo diante dos nossos olhos coisas acontecendo.
Se você, por exemplo, olhar, a gente não acredita em tudo que se colocam por aí, mas eu vou te dar uma dica para você ser curioso e você pesquisar sobre um projeto chamado Bluebeam, que está lá na internet. Cientistas da NASA, que não estão hoje mais lá, estão denunciando o que de fato está acontecendo. Doenças, pestilências que estão acontecendo de alguns anos para cá, numa velocidade. E eles identificam e eles afirmam que certas pestilências, doenças, viroses, mosquitos, são coisas criadas por laboratórios. São cientistas que estão conseguindo. Você vai ver nesse projeto, em várias outras falas, sobre uma intenção global de, por exemplo, aniquilar uma parte dos seres humanos, porque o globo terráqueo não suporta, já não suporta mais a população que existe, e se continuar crescendo como está, vai chegar um momento em que a natureza vai entrar em descontrole, porque a terra hoje não tem capacidade para realmente a habitação de mais de 8 bilhões de habitantes. Então existem projetos, por exemplo, aniquilar os idosos, tirar eles de cena. E existem projetos também para travar, não é, a questão natalícia. Então, crianças, abortos e muitas coisas que estão acontecendo no mundo hoje, tem uma proposta global dos mentores que querem serem detentores do poder no futuro, e que eles estão tomando providências para que o mundo não se descontrole totalmente. Nós conhecemos a história de alguém que trabalha na NASA, e que ele falou que a mídia não pode anunciar um terço do que de fato está acontecendo, está por acontecer nos dias atuais. Eles não podem falar, são proibidos de falar, porque se falarem antes do tempo, o mundo já começa a entrar em descontrole. As pessoas vão ficar apavoradas e elas vão lutar pela sua segurança, e nessa luta pela sua própria segurança, vão colocar em xeque a segurança dos outros. Então não se pode falar. Assim, por exemplo, como aqui a mídia de Teresina não pode, é proibida de falar, de dar dados do número de pessoas que se suicidam na cidade, porque isso gera um incentivo para outras. Assim também no sistema global existe uma proibição de se falar do que de fato já está acontecendo na terra hoje. Então, querido, eu vou te dizer, felizmente ou infelizmente, nós estamos vivendo numa geração profética dos últimos dias. Felizmente ou infelizmente, nós somos a geração que provavelmente vai ver as piores coisas que foram profetizadas nas Escrituras Sagradas. Se nós formos poupados de algumas delas, é certeza, baseado nas Escrituras e baseado no tempo, porque nós não podemos dizer quando Jesus virá, mas Jesus falou assim: olhe para os tempos e vão discernindo. Quando isso e isso estiver acontecendo, saibam que eu estou próximo de voltar. Então provavelmente nossos filhos vão pegar as últimas coisas até o reinado do anticristo e a grande tribulação. Essa palavra não tem o propósito de assustar você. Até o final você vai ver que não. Mas essa palavra tem um propósito de despertar a igreja para viver o melhor de Deus que Ele tem para a nossa vida hoje, em nome de Jesus. E viver o melhor de Deus de tal maneira que você não se distraia com as coisas deste mundo. Porque Jesus falou que muitos não vão estar prontos para a vinda dele, porque serão distraídos com as coisas deste mundo. No capítulo 21, versículo 34 de Lucas, o Senhor Jesus vai dizer: olhai por vós, não aconteça que o vosso coração... Mãe, eu estou arrepiando todinho, irmão, que negócio está forte aqui hoje, meu Deus do céu. Eu nem duvido que o arrebatamento possa ser daqui para o amanhecer. Alguma coisa Deus está fazendo aqui hoje para despertar a gente, porque você tem que sair daqui no mínimo mudado da água para o vinho, em nome de Jesus.
O Senhor disse: olhai por vós, não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós improviso aquele dia, pois virá como laço, como ladrão, sobre todos que habitam na face de toda a terra. Então quando ele diz assim: olhai por vós, não aconteça que o vosso coração se carregue de 3 coisas: glutonaria, orgias, prostituições e cuidados da vida. Os cuidados da vida, sabe essa distração que a igreja do século 21 tem hoje? Essa distração, o povo marca no relógio, na agenda, se não esquece: eu tenho um culto quinta-feira e eu tenho um culto domingo, então essa é a minha parte com Deus, é a minha parte religiosa, e não vive uma vida com Deus no dia a dia, e vive distraído, buscando as coisas do mundo, e buscando as coisas do mundo, e buscando as coisas do mundo. Aí vem na quinta-feira para se encher um pouquinho, aí busca as coisas do mundo, aí vem no domingo para se encher um pouquinho, e vive nessa peleja, vem vazio para voltar cheio, e não permanece cheio no seu dia a dia. Por quê? Por causa dos cuidados da vida. Só pensa no dinheiro, só pensa nos negócios, só pensa em se dar bem, só está preocupado com a segurança terrena. E eu te digo, meu irmão, não se preocupe com a tua segurança terrena. Ainda que você tenha que trabalhar, ainda que você tenha que realmente, ser responsável a respeito do teu papel como homem, como provedor, como a mulher do século 21 que precisa realmente dar a volta por cima, conquistar, enfim, ainda que você tenha essa vida, eu te digo, todas essas coisas, elas vêm quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus. Você deve continuar trabalhando? Deve, mas não coloque o teu coração nisso, não fique se perturbando com isso, a tal ponto de ficar brigando com as pessoas, de ir mal com as pessoas, porque alguém de repente, passou a perna em você, alguém de repente te caluniou, alguém de repente quis tirar você de cena, adiante do teu patrão, aí você nutre um rancor no seu coração, fica nutrindo sentimentos, e fica nutrindo ódios, e aí você fica envolvido somente na preocupação de se dar bem, de dar a volta por cima, de ficar com a melhor, de crescer, e afinal de contas, se a gente não der os pulos, ninguém vai dar por a gente, e você fica envolvido com essas coisas, e o tempo vai passando, e você vai colocando para debaixo do tapete sujeiras, rancores, ressentimentos, e aí o que está acontecendo, pastor? O que está acontecendo é que o mundo está distraindo você, porque enquanto você fica pelejando para resolver coisas dessa terra, envolvendo tua alma, envolvendo teu sentimento, o tempo está passando, e o diabo está conseguindo te distrair, e você não enche a lamparina de azeite, porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, somente aqueles que vão estar com as lamparinas cheias de azeite, é quem vão subir no arrebatamento. Não fique envolvido com este mundo, de tal maneira que você não tenha tempo para Deus. Eu te digo, meu irmão, se envolva com Deus, se envolva com a palavra de Deus, se envolva com o jejum, se envolva com o evangelismo, se envolva com as atividades que a igreja promove para você. Se você vai viajar, viaje orando, viaje buscando. Quando você estiver diante dos bufês por aí, rejeita a comida e tira mais um jejum para o Senhor. Igreja do século 21, acorde para a realidade. Jesus está voltando, Jesus está chegando. Você não pode ser presa, você não pode ser pego, descuidado, distraído. Igreja do Senhor, não se distraia. O diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Paulo diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia, se é que já não tem caído. Tem muita gente no ambiente chamado igreja, mas já caiu há muito tempo, está desviado há muito tempo. Se reconcilie no seu coração com Deus. Se a trombeta tocasse agora, não responda para mim, responda para a tua própria consciência. Você acha que você subiria? Está pronto? Para você não achar que eu estou zangado, balança quem está do teu lado e pergunta: está pronto, irmão? Xaraba canta labachai, rica moço, boama canta da baixê, recanta larabachorobo canta labai, o recanta larabacho condorobochai.
Eu me lembro de uma frase de um avivalista que escreveu a biografia, uma certa biografia paralela dos avivamentos. Quando ele fala da Rua Azusa, ele escreve uma frase dizendo: o apelo, o anseio do seu coração, um fogo queimou tanto que ele escreveu dizendo: povo pentecostal, volte, volte. Povo pentecostal, volte. Cadê? Onde estão aqueles que passam horas e horas na presença de Deus, clamando, falando em línguas, orando, chorando? Cadê o povo quebrantado, sensível à voz de Deus? Povo pentecostal, volte. Corações famintos, fartem-se. Povo de Deus em todo lugar, ajoelhe-se. Deus de Elias, manda fogo, Senhor, manda fogo de novo, manda fogo de novo, Senhor. Nós não temos condições de resistir ao mundo se o fogo não vier. A tua indiferença, crente, a tua frieza espiritual, a tua indiferença com Deus é o maior termômetro do quanto nós estamos necessitando que o fogo desça. A tua falta de paixão por Deus, a tua falta de paixão pelo Espírito Santo, pela palavra. Você só tem tempo para o mundo, você só tem tempo para a tua natureza. É um termômetro que você já está com um pé atolado no fogo do inferno. Tem gente aqui nessa noite cujo pé já está dentro do inferno. Se não der a mão para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como fez Pedro, que estava se afundando no mar, daqui a pouco vai estar o pescoço todinho enterrado. Infelizmente, nós não temos hoje, como pastores de avivamento, o papel de somente evangelizar o ímpio. Infelizmente, nós temos que estar tentando reevangelizar os crentes da própria igreja. Infelizmente, nós precisamos hoje pegar na mão de alguns e dizer: saia do inferno, porque o teu lugar é no céu. Pessoas que estão dentro da igreja, estão convivendo só por desencargo de consciência, mas a vida no cotidiano, o estilo de vida é uma vida infernal, é uma vida que o diabo já está aplaudindo, esperando a sua hora para ele te recepcionar. Saia do inferno, saia do mundo, saia do pecado e envolva com a doce presença dele. Porque é bom, irmãos, andar com Deus, é maravilhoso. Andar com Deus é bom demais. Eu vou te dizer, tudo que o mundo pode te oferecer não é nada para se comparar com a presença, a doce presença dele dentro de você. Eu sei que tem algumas pessoas que ficam assim: é de que mesmo que ele está falando? Porque você não sabe o que é sentir a presença dele. Infelizmente, algumas pessoas, o evangelho só chegou até aqui, ó. Não consegue descer, não envolve o coração. Foi convencida de que o ambiente da igreja é bonzinho, é melhor do que no bar. Se você foi apenas convencido que o ambiente da igreja é melhor do que o ambiente que você frequentava, e você não tem consciência de que ele te tirou do inferno, e que para o melhorzinho que você era candidato número 1 para ir para o inferno. Se você não tem essa consciência, eu te digo, meu irmão, infelizmente você ainda está perdido, você ainda está morto espiritual. Porque se o apóstolo Paulo, que era doutor da lei, rabino, fariseu, digno de elogio, de reconhecimento diante dos judeus, disse: dos pecadores eu sou
o principal. Estamos falando de alguém que cumpria a lei à risca. Ele disse: dos pecadores eu sou o principal. Que dirá nós gentios, que temos uma natureza leviana e irresponsável, não somos disciplinados religiosamente falando. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Pega a vida de um judeu devoto e você vai ficar humilhado diante dele. Você vai ver que a vida piedosa dele é show. Você vai sentir um nada. Se Paulo se considerou o pior pecador, onde a gente fica na categoria? Diga comigo: 3 eventos futuros. O primeiro evento que eu quero falar aqui nessa noite é sobre o evento do arrebatamento. Eu vou tentar saltar um monte de coisa que Deus me deu aqui, porque senão seria um tempo muito longo. Eu vou tentar resumir. O primeiro evento do arrebatamento está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 em diante. Vai ser colocado aqui no telão, mas eu aconselho você a abrir sua Bíblia, porque é perturbador saber que os cristãos do século 21 são fracos de Bíblia, não gostam de ler a Bíblia, não tem intimidade com as Escrituras Sagradas. Então eu te estimulo a abrir sua Bíblia, pelo menos para dar uma marcadinha aí, nem que você acompanhe no telão aqui. 1 Tessalonicenses 4, 16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Diga comigo: arrebatados. Diga: arrebatados. Arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Posso ouvir amém? Uma garantia que você pode ter é que se você for arrebatado, ninguém mais pode te tomar do braço do Senhor. A Bíblia diz que estaremos para sempre e para sempre. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. A Bíblia diz, versículo 50: isso afirmo, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, diga amém. A trombeta soará, diga amém. Quem acha que vai ouvir o som da trombeta, diga aleluia. A trombeta no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Pastor, o que é arrebatamento? Número 1, arrebatamento é o momento em que você vai se encontrar rapidamente com o Senhor nas nuvens. Segunda coisa que acontece no arrebatamento é que na tua vida a morte nunca mais terá poder. Foi tragada a morte na vitória. Então eu te digo, meu irmão, que a grande vitória para você e para mim se chama arrebatamento. O arrebatamento vai evitar que você faça parte do grande julgamento do trono branco, juízo final de Apocalipse 21:11, onde a Bíblia diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Porque no capítulo 10 e 12 de Daniel, ele vai dizer que vai ter a última ressurreição, e ai daquele que fizer parte da última ressurreição. Apocalipse 19 vai dizer que bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Essa aqui, ó, o corpo transformado num corpo glorioso. Porque quem fizer parte da primeira ressurreição tem a garantia de estar para sempre com ele, e a morte não tem mais poder sobre a sua vida. Pastor, que morte é essa? A morte
morte que a Bíblia fala é o lago de fogo, a segunda morte, que a própria morte vai ser lançado dentro dela, dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Eu te digo, meu irmão, algumas pessoas ficam assim, ó: se eu não subir no arrebatamento, aí eu vou lutar para não fazer a marca da besta, aí eu vou, sabe, me sobressair, eu não vou negar o nome do Senhor. Meu irmão, não faça isso, não faça isso. Se você não consegue amar Deus a ponto de estar pronto para o arrebatamento hoje, que dirá quando o Espírito Santo subir com a igreja? Você tem que estar preparado hoje, porque quando você subir no arrebatamento, a morte não tem mais poder sobre a tua vida, você não vai participar do julgamento final, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo não participará do juízo. Se desperte, não fique com essa passividade, achando que se você não subir no arrebatamento, você vai ter outra chance. Aliás, eu vou soltar uma coisa para vocês aqui, cá entre nós. Presta atenção. Nós pregamos sobre arrebatamento e sobre um povo que vai ter a chance de, não fazendo a marca da besta, ainda conseguir ir para o céu. Só que eu vou te dizer, da mesma maneira que a Bíblia dá respaldo bíblico para isso, ela dá muito mais respaldo para dizer que não tem chance aquele que não subir no arrebatamento. Então, quando nós falamos que vai ter pré-tribulacionismo, pós-tribulação e em meio da tribulação, tudo isso é especulação da teologia. Nada é concreto totalmente, não dá para fechar. Por isso que você vai ter igreja que vai dizer assim: não, nós cremos que o arrebatamento é depois da grande tribulação. Outra linha de teologia vai dizer assim: não, o arrebatamento é no meio da tribulação. E outra linha vai dizer: o arrebatamento é antes da tribulação. Pastor, que confusão é essa? E agora, como é que a gente vai fazer? É simples. A Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a nós, as ocultas pertencem a Deus, ok? Jesus não disse com todas as letras: olha, o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. São estudos que você vai ligando um texto com o outro e vai chegando a uma conclusão. E a teologia mais divulgada, que inclusive todos os filmes de arrebatamento pregam que vai ter segunda chance depois do arrebatamento, tudo isso é especulação, linhas teológicas, ok? Não tem um fechamento concreto, biblicamente falando, só de uma coisa. Então é muito simples. Eu te digo que se você estiver pronto para subir no arrebatamento, provavelmente você vai estar pronto para subir se a tribulação for no meio, se o arrebatamento for no meio da tribulação. E você também estará pronto para subir para o céu, aguentar a luta, a tribulação, se o arrebatamento for depois da grande tribulação. Então nós não devemos estar focados se vai ser antes, no meio ou depois. O que nós devemos nos preocupar é se vamos estar vivendo em avivamento hoje, se vamos estar vivendo pegando fogo hoje, se vamos estar vivendo apaixonados por Jesus hoje. Porque se você estiver apaixonado por Jesus, negando-se a si mesmo por Ele, não importa a hora, o momento ou o dia do arrebatamento, você vai estar pronto para honrar o Senhor até na última hora. Eu posso ouvir amém? Porque eu posso muito bem dizer: igreja, se prepara, se prepara, se prepara, porque você vai subir no arrebatamento, aí depois do arrebatamento vai ter uma grande tribulação. Aí algumas pessoas: ah, então eu vou só até aqui porque eu acho que já está bom para eu subir no arrebatamento. E se Deus permitir uma grande tribulação e você não se aprofundou nele de tal maneira a ponto de enfrentar a própria morte por ele, e aí? Com esse evangelho xoxo que é pregado no Brasil, deixa vir uma grande tribulação, deixa o anticristo se levantar e dizer assim: ó, só compra e vende se fizer a marca da besta. Deixa acontecer isso no Brasil, para essa multidão de evangélicos no Brasil
que estão nas igrejas condicionadas a bênçãos, estão só buscando bênçãos, só buscando bênção, é campanha de prosperidade, é porque eu quero a minha casa, e estão focando só bênçãos. Deixa se determinar que você só compra ou vende se fizer a marca da besta. Esse povo que só quer saber de bênção, esse povo que não consegue viver sem prosperidade, esse povo que não consegue viver sem dinheiro, deixa. Aí eu quero ver quem é crente, eu quero ver quem é convertido de verdade. O brasileiro já tem uma natureza cultural, jeitinho brasileiro, não dá certo aqui, a gente vai, sabe, dobrando aqui, tendo um jogo de cintura, não importa o mal que esteja fazendo, não importa o negócio, não importa o quanto há de injustiça, é um jeitinho brasileiro, não importa. A maioria dos evangélicos que buscam Deus só pelas bênçãos, na hora que chegar a marca da besta, sabe qual é o grande argumento? Deus entende que eu preciso viver, que eu preciso comer. Deus sabe, Deus não quer que eu deixe meus filhos passando fome, necessidade. Vamos acordar, irmãos, vamos nos despertar, porque há mais mistério entre essas profecias escatológicas do que o que você imagina. Pastor, você vai assustar a igreja, daqui a pouco você não vai ter nenhum membro na igreja desse jeito, pregando esse tipo de evangelho. Meu irmão, se ficar um, eu tenho certeza que ele vai para o céu. Se ficar um, eu tenho certeza. Se ficar um, vai subir no arrebatamento, é certeza que vai. Eu quero que fique pelo menos dois. O primeiro sou eu, quem é o segundo? Aleluia. Diz que o pastor foi pregar sobre arrebatamento na igreja, e ele falando, ó, o toque da trombeta, a trombeta vai tocar, e quando a trombeta soar, o anjo do Senhor soar a trombeta, então nós seremos arrebatados. E ele foi, sabe, entrando naquele clima, e o povo foi ficando tenso. Ele tinha combinado com alguém para tocar uma trombeta, uma tumba lá atrás da igreja. Aí ele disse, irmãos, quando a trombeta tocar, aí o irmão lá, dois irmãos, um apagou a luz na mesma hora e o outro tocou a trombeta. Quando acendeu a luz, todo mundo, ó, tinha ido embora, correu com medo. Só ficou uma senhora lá no culto, lá na cadeira, no banco. Aí disse, graças a Deus, meu Deus, que ficou pelo menos uma crente. E quando foi olhar, a mulher tinha morrido de susto. Eu vou dizer, meu Deus do céu, tem misericórdia dessa geração. Te prepare para o arrebatamento. Suba no arrebatamento. Suba. E por coincidência ou jesuincidência, o Israel, filho do pastor Tony de Piripiri, teve um sonho ontem à noite. Ele sonhou que estava indo no carro. Já estava melhor que o Tony, agora estava tendo um carro, viu? Diz que o Tony estava dirigindo um carro. Amém, irmãos? Confirma? Profetiza um carro para o pastor Tony, em nome de Jesus, amém? Aí diz que ele estava dirigindo o carro, ele arraidava os meninos aqui atrás. De repente Israel, eles viram a luz muito forte, desceram do carro, e eles estavam sabendo que aquela luz era Jesus. E o Israelzinho escutou uma voz que dizia, chegou a vossa hora. E eles começaram a voar para Israel, o lugar onde Deus estava. Jesus está voltando! Diga para quem está do teu lado, prepare-te, Ele está chegando. O segundo evento que eu quero mencionar aqui, que vai acontecer no nosso futuro, está em Apocalipse 19. Apocalipse 19. Essa é uma palavra de consolo para a nossa vida, em nome de Jesus. Apocalipse, ou melhor, 21. Apocalipse 21. Do versículo 1 ao 4, diz a palavra: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ei, nunca te falaram que essa terra será destruída, que esses mares vão desaparecer, simplesmente não vão mais existir? 2.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Quem vai para lá diz amém. Que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu noivo, para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará, diga comigo, enxugará, mais forte, enxugará, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, diga lágrima, diga lágrima, e a morte já não existirá. Tu está na atualizada? E a morte e ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Pastor, está falando de que evento? De um evento maravilhoso. Sabe o que vai acontecer depois do arrebatamento? Que a nova Jerusalém descer, e com ela a noiva do Cordeiro. A Bíblia diz que o próprio Deus vai vir individualmente sobre cada um, e vai enxugar dos olhos a lágrima. Ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que as primeiras coisas são passadas. O lugar para onde você vai é um lugar onde as lágrimas não vão precisar mais ser derramadas, porque não haverá pranto, não haverá dor, não haverá angústia, não haverá morte, não haverá dificuldades. O próprio Deus vai enxugar as lágrimas. Esse é o tempo em que nós vamos inaugurar aquilo que Deus sempre sonhou para cada um de nós. Receberemos o corpo que Adão tinha no Éden antes de morrer. Você sabia que Adão não morria? Eva não morria, não envelheciam, eles não tinham morte, eles poderiam estar vivos até hoje se o pecado não tivesse entrado. Quando o vírus do pecado entrou, então eles inauguraram um tempo de morte gradativa. Mas a Bíblia diz, como eu li lá em 1 Coríntios capítulo 15, 51 em diante, que o que é corruptível, que é essa carne miserável, ela vai ser aniquilada, e nós receberemos um corpo de um anjo, um corpo glorioso, e esse corpo vai fazer uma conexão com a tua alma, e a tua alma nunca mais vai sentir o que ela sente hoje. Ela não vai sentir pranto, ela não vai sentir angústia, ela não vai sentir remorsos. Algumas pessoas perguntam: pastor, será que quando a gente chegar no céu a gente vai se lembrar das pessoas que a gente conviveu nessa terra, dos parentes? Sim, vai lembrar. E aquelas pessoas que não vão para o céu, vão para o lago de fogo, como que a gente vai se lembrar dessas pessoas e a gente não vai ficar triste no céu? Meu irmão, a única coisa que você não vai saber, sentir, que você não vai ter mais acesso no céu, é de tristeza. Porque essa tristeza que nós sentimos hoje é porque a nossa alma está conectada ao nosso corpo mortal. Esse corpo mortal que está em processo de decadência, de dissolução, esse processo de morte. Mas lá nós receberemos um corpo que nunca morrerá. Esse corpo é glorioso, e a Bíblia diz que esse corpo será alimentado pelo fruto da árvore da vida, que nos dá vida eterna diante de Deus. A Bíblia diz que nós receberemos e comeremos das folhas da árvore da vida, porque elas servem para a saúde das nações. A alma nunca mais vai sentir o que você sente hoje. Quando a Bíblia diz que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, significa que você nunca mais vai sentir o que a tua alma sente hoje. Mas pastor, não seria injusto eu estar lá no céu e os meus parentes, pessoas, amigos estão no inferno? Meu irmão, eu vou te dizer, quando nós chegarmos lá, nós seremos plenos de todo o conhecimento de Deus. Não haverá mais ignorância. Saberemos que algumas pessoas que não quiseram se converter vão estar no inferno, saberemos. Mas nós vamos estar inundados de tal maneira com o amor de Deus, que a gente não vai estar conseguindo sentir o que nós sentimos hoje.
pena, dó, remorso. Por isso que eu te digo, querido, o tempo de viver o arrependimento é hoje. O tempo de fazer alguma coisa por alguém, pela tua família, é hoje. Eu vou te dizer, você acha que Deus sente o que nós sentimos? Deus é amor. E Deus, Ele é tão cheio desse amor, que Ele não consegue sentir o que você sente por causa do pecado. Nem Jesus só foi sentir o que nós sentimos quando Ele assumiu o pecado da humanidade nos seus ombros. Porque Jesus, embora vivendo na terra, Ele não pecou. E existem certas profundidades de angústias que nós sentimos na terra, que não são angústias de cansaços, de decepções, são angústias de pecado, geradas por pecado. Jesus não sentiu isso enquanto Ele estava na terra. Somente na cruz, que Ele realmente, quando disse: Pai, né, por que me abandonaste? Aquele é o momento em que Ele assume o pecado da humanidade, e Ele vai sentir algumas coisas. Você sabia que anjo não sente, não tem emoção, remorso? Anjo só serve para uma coisa: para obedecer o mandado de Deus. Você pode chorar lágrimas e lágrimas, o anjo vai falar para você rindo, porque ele não sabe o que é isso. Ele não tem uma alma conectada a um corpo caído. Então, por isso que algumas pessoas não entendem. Nós devemos ser quebrantados, devemos nos arrepender, sim, mas Deus não se comove com churumingos. Deus se comove com fé. Posso ouvir amém? Jesus falou: bem-aventurados que choram, porque serão consolados, porque Ele sabe da nossa necessidade, Ele traz o consolo. Mas isso não comove o coração de Deus. O teu choro não comove o coração de Deus. Eu já tive vários momentos da minha vida em que eu chorei e lamentei por uma coisa e nada aconteceu. Mas quando eu levantei minha cabeça, ergui minha fé e disse: vai ser assim, aí mudou coisas. Moisés estava diante do mar vermelho. Oh Senhor, e agora? Olha lá, o povo do Egito, os soldados vão matar nós, o mar vermelho. E Deus: por que está clamando, Moisés? Está clamando por quê, Senhor? Diga ao povo que marcha, rapaz. Exerça a fé. Lá nós viveremos plenamente o que Deus sempre desejou que vivêssemos. O choro foi inaugurado pelo homem depois do pecado. Por isso que a Bíblia diz: quem semeia com lágrimas, cegará com alegria, ajuntará com alegria. Porque a lágrima é algo que pertence a nós hoje, mas amanhã não haverá lágrimas. E todos nós estamos buscando um tempo de paz, sim ou não? Por que o anticristo vai pegar muita gente? Porque ele vai promover paz. 3 anos e meio de paz. E o cristão inteligente que conhece a palavra deve entender que a sua paz plena está lá. Ele nos concede paz que o mundo não nos dá, para podermos enfrentar o mundo de hoje de cabeça erguida. Mas a tua plena paz está lá. Quando você subir no arrebatamento, quem quer ter os olhos enxutos pelo próprio Deus diz amém. Então te prepare para subir no arrebatamento, porque sem arrebatamento não tem olhos enxutos, não tem lágrimas enxutas. Pelo contrário, quem não subir no arrebatamento vai participar de grande tribulação, flagelos, pestilências. Você nunca leu o Apocalipse? A Bíblia diz em Apocalipse que homens grandes e reis vão correr para debaixo das montanhas e vão gritar: monte, caia sobre nós, monte, caia sobre nós. E a Bíblia diz que eles correrão atrás da morte, e a morte fugirá deles, porque Deus determinou que eles vão sentir na pele, serão punidos, sentirão na pele a dor, como consequência de se rejeitar o Filho de Deus. Enquanto isso, a Bíblia diz que os arrebatados estarão lá diante do Senhor. O próprio Deus vai caminhar no meio deles.
Já pensou? Estamos num ambiente onde o próprio Deus sai caminhando, enxugando a lágrima. Você não terá mais lágrima. Olha, e eu creio, irmãos, que Deus vai falar com alguns. Vai dizer, lembra daquele dia que você me clamou, e depois disse assim, ó, será que você não está comigo mesmo? Não estou sentindo nada. Eu vou te dizer, eu estava ali com você naquele momento. Deus vai consolar o seu povo quando chegar no céu, meu irmão. Por isso que tem coisa que você não entende. Ah, mas eu não estou entendendo. Que luta, que peleja. Meu Deus do céu, como é que pode eu passar por isso, meu irmão? Se você não entender agora, se Ele não te der uma revelação agora, fique tranquilo, porque vai chegar o momento em que você entenderá todas as coisas. Vai chegar o momento em que Ele vai mostrar a tua vida e dizer assim, sabe por que eu permiti isso? Sabe por que eu mesmo fiz isso? Sabe por que eu não deixei acontecer isso? Porque eu estava evitando isso, evitando aquilo, porque o meu propósito era sobremaneira maior para a tua vida. Existe um versículo que a gente é muito bom para decorar e sair liberando para todo mundo que está passando dificuldade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, esse é um versículo que nós devemos falar 300 vezes, mas Deus quer saber se você acredita nele mesmo. Se quando você está passando por dificuldade, você realmente descansa nele e diz, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que um dia eu vou entender por que desse momento, porque eu sei que é o Senhor que governa a minha vida, não é o diabo, não é o homem, é o Senhor que governa a minha vida. Então há um propósito poderoso da parte do Senhor com tudo isso que está acontecendo. Foi isso que Jó falou. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que com tudo que Jó passou, ele não atribuiu falta a Deus. Então aguente, engula seco, sofra injustiça, não se preocupe. Quando Jesus fala assim, ó, se alguém bater na tua face, dê a outra. Se obrigar a caminhar 1 quilômetro, vai 2. Não se preocupe, porque Deus está cuidando de você. Deus está no controle. Se Ele não enxugar tuas lágrimas aqui na terra, lá no céu Ele vai enxugar. E você vai entender e dizer lá no céu, Senhor, como eu perdi tempo. Se eu soubesse que o céu era tudo isso, eu teria sofrido um pouco mais, eu teria aguentado um pouco mais calado, eu teria perdoado mais. Perdoe, libere, solte, desapegue-se. Porque o que Deus tem, a Bíblia diz que a tribulação desse tempo presente não é nada para se comparar com a glória que o Senhor vai revelar. Meu irmão, eu vou te dizer, se desapegue, solte, seja livre. Seja livre. Seja livre do mundo, do pecado, das cadeias que te cercam. Seja livre. Vá para lá livre. Volte livre. Deixe apontarem o dedo. Deixe falar da tua reputação. O que importa é que você é em Deus. Você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. Aí você faz alguma coisa que alguém vai dizer assim, ó, você é bobo. Como você liberou isso? Como você deixou isso acontecer? Você tinha direito nisso, você tinha direito naquilo. Não, eu sou livre. Eu sei para onde eu estou indo. Eu não vou manchar meu corpo, minha alma, minhas vestes. Eu não vou manchar com coisas que passam, com coisas que vão perecer com a ferrugem e com a traça. Não, eu sou livre. Eu sou livre inclusive para decidir contra a minha própria natureza. O teu coração pede algo, a tua carne pede algo, a tua alma está pedindo para você fazer aquilo. Aí você diz assim, eu sou livre para ir contra a minha própria natureza. Alguém vem e aponta o dedo para você e diz, você é um idiota. Aí você olha para essa pessoa e diz, glória a Deus. Mas por que você está dando glória? Eu estou te chamando de idiota. Eu estou dando glória porque é exatamente isso que eu penso de mim. Eu sou um idiota, aleluia. Deixe falar quem quiser falar. Você é livre, ninguém manda em você. Você tem um sumo pastor que é Jesus Cristo. Eu posso ouvir amém? Ou esse não é o evangelho que Jesus ensina? Hein? Diga para quem está do teu lado, ainda tem um terceiro evento. Ei,
meu Deus, será que dá tempo? Me diga a hora aí. Meu Deus do céu. O terceiro evento, na verdade, esses dois eventos eu ia só passar por cima, eu ia parar no terceiro, porque é a bomba rocha aqui. Mas vou ver o que eu faço aqui nesses últimos minutos. Eu vou começar por Lucas 22. Abra sua Bíblia em Lucas 22, que eu vou falar do terceiro evento agora. Lucas 22, versículo 28 a 30. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações ou tribulações, ou lutas, ou pelejas, ou adversidades. 29. Assim como meu Pai me confirmou um reino, eu vou-lo confio. Assim como meu Pai me deu um reino, eu também dou a vocês. 30. Para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Pastor, qual é o terceiro evento que você quer falar? Eu quero falar sobre a grande ceia do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar das bodas do Cordeiro, a festa de casamento. A festa de casamento que vai acontecer entre Jesus e a igreja. A Bíblia diz que a igreja é a noiva do Senhor Jesus. Eu posso ouvir amém? Capítulo 4 de Efésios, capítulo 5, vai dizer que o Senhor está preparando a igreja como uma noiva ataviada, sem mancha, sem mácula, sem ruga, lavando-a por meio da lavagem da água pela palavra. Por isso que é importante ouvir a pregação da palavra, porque enquanto estamos pregando, Jesus está lavando a igreja, Jesus está limpando a igreja, está adornando a igreja. Quando você se arrepende um pouquinho mais, quando você se apega à palavra, quando você aumenta um pouquinho mais de fé pela pregação da palavra, isso significa que é Jesus preparando você, tirando as rugas, colocando uma diadema, colocando uma pérola, uma roupa, limpando a roupa. Eu te digo, você faz parte da noiva do Cordeiro, que em toda a terra, em todo o planeta da terra, o Senhor Jesus está preparando um povo dentro das denominações, porque infelizmente nós vamos ter que reconhecer que dentro das denominações nem todo mundo vai subir, nem todo mundo vai participar do arrebatamento. Infelizmente eu tenho que dizer que, para nossa tristeza, muitas pessoas que estão aqui hoje não vão subir no arrebatamento. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus desperte o teu coração, para que você não seja essa pessoa que não vai subir. Jesus falou que vai ser um evento assim, onde duas pessoas vão estar numa cama, um será levada e outra será deixada. Duas pessoas vão estar trabalhando no moinho, um será levado e outro será deixado. Ele fala mais ou menos de 50% que vai estar pronto para subir, 50% não. 5 virgens prudentes, 5 virgens imprudentes. Então não tem como eu garantir. Eu sei que irá, eu sei que muita gente aqui irá em nome de Jesus, eu sei que a maioria irá em nome de Jesus. Eu posso ouvir amém? Mas infelizmente eu não posso garantir que todos vão. Não posso. Então preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Quando nós pregamos a palavra, o meu papel é pregar, o meu papel é trazer a palavra de Deus para você. O teu papel é receber e colocar em prática. Eu posso ouvir amém? Jesus falou que você só vai estar firme de verdade se você ouvir a palavra e colocá-la em prática. Para aqueles que vão estar realmente firmes
no Senhor e com o Senhor, inseridos no corpo de Cristo, fazendo parte da noiva de Cristo, que é a igreja, vão participar da grande boda do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, chamado Jesus de Nazaré. Agora vamos para Apocalipse capítulo 19. Chegou a hora do Apocalipse capítulo 19. Vou tentar correr aqui, versículo 1 em diante, 19 do 1 em diante. Aleluias. O júbilo no céu. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Versículo 3: segunda vez disseram: aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, e os temeis, os pequenos e grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se aprontou, já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Alegremo-nos, versículo 7, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se aprontou. Quem faz parte da noiva de Jesus diz amém. Diga aleluia. Meu irmão, isso vai ser tão tremendo, tão maravilhoso. Deus está preparando esses 6.000 anos e mais 1 milênio, que a Bíblia diz que Jesus vai reinar durante 1000 anos, para esse evento, o evento do casamento de Jesus com a igreja, da igreja com Jesus. Você já viu um pai feliz? Talvez os pais de hoje não conseguem ter tanta alegria, porque sabe que quando muitos filhos vão se casar, é mais uma boca que está trazendo para a sua própria casa, é mais uma despesa, é mais uma dependência. Mas antigamente você não sabia as festas que as pessoas comemoravam, as festas que eram comemoradas quando um filho iria se casar. Se um pai terreno consegue, meu irmão, eu não sou tão velho não, mas eu cheguei a participar no interior de festa, mas festa de quebrar o talo. O pai mandava matar bois, ovelhas, contratava aquela pior banda, cantando a Ema Gemeu. E era uma festança que começava na hora do casamento, 9 da manhã. Ia todo mundo para o interior, carradas e carradas de... Naquele tempo eram os carros que alguns ainda tiveram aqui, os mais antigos, Raimundo, né? O Paulo. Esses carros que vocês já tiveram, aquelas C10, D10, picape, veronês, rural. E eu vi aqueles carros lotados chegando no lugar da festa. E eram coisas para 1000 pessoas, que enchia a casa, enchia o terreiro, enchia o salão de festa. E aí começava a festa 4 da tarde, 9 da noite estava todo mundo molhado de suor. E aí quando era 3, 4 da manhã, só escutava o chiado do chinelo. Chac, 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 chac. Tá vendo? Os velhinhos, né? Felizes porque o amigo casou o filho. Aí ele já não conseguia mais dançar, ficava só se mexendo assim. Chac, 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 chac. A noite todinha. Chac, chac, chac. Você não sabe o que é isso, nós sabemos, né, Paulo? O Jadiel também sabe, Aruás.
Então os pais, quando era de manhã, ao invés de todo mundo ir embora, os que ficavam ainda tinha carne de porco, ainda tinha carne de vaca, aí tinha café da manhã, cuscuz voando para todo lado. Era uma festa, porque era uma festa grande de dias, porque o pai casou um filho. Agora, se o homem consegue celebrar com tanta alegria a festa de um filho na terra, que dirá Deus? A Bíblia diz que Deus preparou os anjos, arcanjos, os anciãos. Você já viu na Bíblia sobre os anciãos? Chiqueza demais, irmão. A Bíblia fala de anciãos, vários anciãos que pegam as próprias coroas, anciãos que têm coroas. Eles pegam a própria coroa e eles colocam a coroa no chão e se prostram diante do Cordeiro de Deus, que nasceu, que viveu, que foi morto e ressuscitou, que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio, que é o fim. São chiques demais. A Bíblia fala sobre seres viventes que tem várias asas, que tem olhos por dentro e por fora do seu corpo, seres viventes que Deus fez só para ele ficar contemplando, dizendo assim: que coisa linda eu fiz no céu. A Bíblia diz que todos os seres viventes vão se mexer, todos os anjos vão se mobilizarem para fazer um louvor maravilhoso, e eles começam a dizer: aleluia, chegou a hora da noiva do Cordeiro receber aquilo que lhe é devido. Chegou a hora do Cordeiro de Deus, o grande noivo, receber a sua noiva ataviada, adornada, sem mácula, sem ruga, para o casamento. E o próprio Deus dizendo: amém, é o meu filho que está casando. Oh meu Deus. Se a nossa vida no reino, se a nossa vida aqui na terra, se está fazendo parte de uma congregação, não é um motivo maior. Se o céu, se participar desse evento, não é o que te motiva a estar aqui, irmão. Muda. Se isso não é o que te move, muda enquanto é tempo. As coisas que te enrolam nesse mundo, elas vão passar. Eu me lembro de uma frase que o meu pastor sempre falava quando eu me converti. E ele dizia por várias vezes, ele dizia assim: o que mais vai chocar as pessoas que não vão para o céu, a dor maior que as pessoas que não vão para o céu vão sentir, não vai ser porque elas vão para o lago de fogo. Essa não será a dor maior. A dor maior é quando elas contemplarem Deus celebrando